Um videozinho aí de 15 minutos sobre as razões trigonométricas da lei dos senos e dos cossenos. Rapidinho aí sobre essa teoria, para revisar. Olá, seja bem-vindo mais uma vez. Hoje vamos começar um assunto que é trigonometria. Começar do trigonometria no triângulo retângulo, trigonometria básica, seno, cosseno e tangente. Bom, primeiro, vamos relembrar aqui que é um triângulo retângulo. É um triângulo que tem um ângulo reto de 90 graus, onde os dois lados que formam esse ângulo reto são chamados catetos, e o lado oposto ao ângulo de 90 graus é chamado hipotenusa. Em todo triângulo retângulo vale aquele famoso teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras fala. Pitágoras concluiu em sua escola que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Cateto 1 ao quadrado mais cateto 2 ao quadrado. Lembra disso. Tem que lembrar de letras. Tem que lembrar dessa teoria. Ó. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Esse é o teorema de Pitágoras. Se nós chamarmos aqui a hipotenusa de medida A, o cateto AC de medida B e o cateto AB de medida C, aí nós teríamos que A ao quadrado, porque A é a hipotenusa, é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Mas o verdadeiro teorema de Pitágoras não é A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. É que hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Bom, todo triângulo tem três ângulos internos. No triângulo retângulo é 90 graus. E nós sabemos que a soma dos três ângulos internos é igual a 180. Ou seja, se esse é 90, 90 para 180, falta 90. Então o ângulo que eu chamei aqui agudo alfa, somado com o ângulo beta, é igual a 90 graus. O que a gente lembra de geometria para falar de dois ângulos cuja soma é igual a 90 graus? Dois ângulos cuja soma é igual a 90 graus são chamados ângulos complementares. O que são ângulos complementares? Ângulo cuja soma é igual a 90 graus. Todo par de ângulo que é somado dá 90 graus tem um par de ângulos complementares. A gente está aqui em trigonometria, mas só estou falando de geometria, que é tudo junto. Ó. Trigonometria. Metria medida nos triângulos. Bom, o que é o seno, o cosseno e a tangente de um ângulo dentro do triângulo retângulo? O seno o cosseno e a tangente são, na realidade, razões trigonométricas. É a divisão de um segmento por outro. O seno é uma razão. Qual é essa razão seno? É o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, o seno é uma razão que é obtida pela divisão do cateto oposto. Oposto ao quem? Ao ângulo dividido pela hipotenusa. O cosseno é igual ao cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E a tangente? A tangente é o cateto oposto, é a razão entre os catetos, dividido pelo cateto adjacente ao ângulo que a gente está querendo saber a seno, cosseno e a tangente dele. Isso são as razões trigonométricas principais. Seno,
cosseno e tangente. Em trigonometria você vai usar muito essa ideia aqui, ó. Essa definição aqui sai muitas situações. Então, seno é o cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno é o cateto adjacente sobre hipotenusa, tangente é o cateto oposto sobre cateto adjacente. Mas nesse caso aqui, como seria o seno de alfa, o cosseno de alfa e a tangente? O seno de beta, o cosseno de beta e a tangente. Bom, relembrando então, vou apagar aqui, ó. E nós teremos o seguinte. O seno do ângulo alfa é o cateto oposto. Quem é o cateto oposto? Que está longe dele, na frente dele, ó, sobre a hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo A, ao ângulo de reta de 90 graus. Então é B sobre A. O cosseno do ângulo alfa. O cosseno do ângulo alfa é o cateto adjacente. Quem é adjacente é que está junto com ele. O adjacente é que forma o ângulo com a hipotenusa. Ó. Qual dos catetos está junto com a hipotenusa formando o ângulo alfa? Cateto C. Então esse é cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente é o cateto oposto B sobre a cateto adjacente C. E quem seria do ângulo beta? Do ângulo beta, nós temos a mesma ideia e fazemos o quê? Seno de beta é igual ao cateto oposto C, hipotenusa A. Ó. Quem é o oposto de beta? Ó, é o C, ó, dividido pelo A. O cosseno de beta é o cateto adjacente. Quem é que está formando o ângulo beta? É o cateto B, ó, sobre a hipotenusa A. B sobre A. E a tangente de beta é o cateto oposto C sobre B. E o legal aqui é comparar esses dois ângulos, que eles são ângulos complementares, ó. Olha o seno de alfa, é igual ao cosseno de beta. O seno de beta é igual ao cosseno de alfa. A tangente de alfa é o inverso da tangente de beta. Isso vai acontecer quando? Sempre que você tiver dois ângulos complementares, vai valer isso. Vai valer o que então? Ângulos complementares, como alfa mais beta é igual a 90 graus, qualquer dois ângulos cuja soma dá 90 graus, o seno de um é igual ao cosseno do outro. Cosseno de alfa é igual ao seno de beta. Propriedade importante é essa. E a tangente? A tangente de alfa é quem? É o inverso da tangente de beta. É 1 sobre a tangente de beta. Ou seja, quando você tem dois ângulos que são complementares, o produto das tangentes vai sempre dar o número 1. Se você tiver a tangente de A vezes a tangente de B, se é igual a 1, quer dizer que A e B, a soma deles é igual a 90 graus, sendo A e B dois ângulos entre 0 e 90. Depois a gente vai ver o ciclo trigonométrico, tem outras situações. Beleza? Vamos ver a lei dos senos e a lei dos cossenos, já para falar tudo sobre triângulos. Bom, pessoal, continuando então para um triângulo qualquer. Imagine que você tem um triângulo que ele não seja retângulo, ou que seja, tanto faz. É um triângulo qualquer. O que vale nesse triângulo qualquer? Um triângulo qualquer vai valer o seguinte. Não vou fazer demonstração aqui, tá, pessoal? Aula de cursinho. Como vale aqui? Lei dos cossenos. Se você pegar um lado A oposto ao ângulo A, se nós elevarmos o lado A ao quadrado, ele é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados
B ao quadrado mais C ao quadrado, menos 2 vezes o produto dos dois lados, B vezes C, multiplicado pelo cosseno do ângulo oposto ao lado que você elevou ao quadrado. Se elevou o lado A, o ângulo oposto é o ângulo A, aqui dentro. Se você pegar o lado B e elevar ao quadrado, ele é igual ao lado A ao quadrado, mais C ao quadrado, menos 2 vezes A vezes C, vezes o cosseno do ângulo B, que é o oposto ao ângulo, ao lado B que você elevou primeiro. E mesma coisa, se você pegar o C ao quadrado, é igual a ao quadrado, mais B ao quadrado, menos 2 vezes A vezes B, vezes o cosseno do ângulo C. O que vale para um triângulo retângulo? Imagina que aqui seja o ângulo C, seja de 90 graus, o cosseno de 90 é zero. 0 vezes isso dá zero, sobra quem? Teorema de Pitágoras, que o C seria hipotenusa. Então vale para qualquer triângulo, mas a lei dos cossenos é essa. Lei dos senos. Lei dos senos vale o seguinte: se você pegar um lado A e dividir pelo seno do ângulo oposto a ele, seno do ângulo A, essa razão é igual ao lado de medida B dividido pelo seno do ângulo B e ao lado de medida C dividida pelo seno do ângulo C. Ou seja, em um triângulo, a medida do lado oposto dividido pelo seno do ângulo é uma constante. É uma constante. E essa constante é igual a quem? É igual ao diâmetro da circunferência, 2R. Sempre o lado dividido pelo seno do ângulo oposto a ele é igual ao diâmetro de uma circunferência que circunscreve esse triângulo. Como que a gente pode mostrar isso daí? Poderia pegar aqui, imagina que o centro seja esse. Eu traço aqui, esse lado. Quando eu tracei esse lado aqui, que é o diâmetro passando pelo centro O da circunferência, aí eu traço aqui ligando em C aqui, Formei um triângulo que eu vou chamar de triângulo ABCD. Eu vou chamar esse vértice aqui de D. O triângulo ABCD é retângulo em C. Por que ele é retângulo em C? Porque BD é um diâmetro. Se BD é um diâmetro, aqui forma um ângulo de 90 graus. Todo triângulo inscrito em uma circunferência, que um de seus lados é o diâmetro, ele é retângulo. Porque aqui é 180 graus. Ângulo inscrito, a metade é 90. Bom, se eu for calcular o cosseno desse ângulo aqui, ou melhor, o seno desse ângulo, ele é igual ao cateto oposto A dividido pela hipotenusa. Mas a hipotenusa é quem? É R e R, é o diâmetro, é 2R. Então, o seno desse ângulo D aqui, seno de D é igual a A sobre 2Rs, 2 raios. Mas aqui eu tenho o seguinte: se eu trocar esses dois de lado, eu vou ter que 2 raios é igual a A sobre seno de D. Mas D não faz parte do triângulo azul, faz parte D igual a A. Por quê? O ângulo D determina esse arco aqui na circunferência. É um ângulo inscrito. E A também determina o mesmo arco na circunferência. Então, como o ângulo A é congruente ao ângulo D, eu posso falar aqui A dividido pelo seno do ângulo A é igual a 2 raios.
E se eu dá para fazer a mesma coisa com o B, dá para fazer a mesma coisa com o C, provando assim. Ou seja, eu provo que a razão de um lado pelo seno do ângulo oposto a ele, em qualquer triângulo, é o diâmetro da circunferência circunscrita a ele. Como todos são iguais ao diâmetro, essas razões são iguais. Essa é a lei dos senos. Precisa lembrar disso, apareceu bastante nos últimos concursos da SPSEC, pessoal. Tá bom? A teoria seria essa daí de triângulos. Revendo aí. E para fechar aí, apresento o seno, o cosseno e a tangente dos arcos notáveis 30, 45 e 60 graus. Vou fazer a demonstração aqui, só vou apresentar e vocês estudem eles.